Realmente existe essa palavra gatilho emocional diante de um trauma que a gente passa lá atrás? Pode ser que a gente desenvolva uma dificuldade em relação a uma situação muito parecida que a gente pode passar no decorrer da nossa vida? Sim, com certeza, pastora. E esse é um ponto muito importante quando a gente fala sobre traumas, né? De entender que, da mesma forma como o nosso cérebro ele é moldável, né, para a gente reestruturar pensamentos e tudo mais, um trauma ele acaba também moldando, né? Muito ali do nosso cérebro, da forma como nós nos enxergamos, como nós vamos enxergar as situações, né? Todas as memórias decorrentes de um trauma vão gerar emoções, vão gerar interpretações para nós, né? Então, um exemplo que eu gosto sempre de usar, né? Se, por exemplo, você, em determinada rua que você tem o costume de andar sempre ali, a caminho do trabalho, né? Vou para a universidade, e ali acontece um acidente, ali acontece um assalto, né? Ok, aconteceu, né? Teve ali as suas consequências, mas você está bem, está com vida, graças a Deus. Mas depois, quando você tem que voltar a passar por ali de novo, aquelas memórias, elas estão ali. Muitas vezes os sentimentos, eles vêm junto também, né? Porque a gente não consegue simplesmente esvaziar a nossa mente dessas memórias, né? As nossas emoções, elas não vão embora tão rapidamente. A gente precisa passar por um processo de entender o que aconteceu com a gente, de aceitar o que aconteceu também, entender as consequências que isso nos trouxe e, aos poucos, né, nos expondo ali a novas situações, né, mesmo que aquilo nos gere um desconforto, um medo muitas vezes, né, mas com certeza um trauma, ele pode gerar, sim, futuros gatilhos, né, e até mesmo situações novas podem ser o gatilho, né, talvez a Fran não tenha passado por uma situação parecida antes na sua vida, mas a partir daquele momento, o cérebro dela fez uma conexão, né, fez uma sinapse, digamos assim, né, conectou ali o que aconteceu naquele momento com várias outras informações que a mente dela estava processando naquele momento, e a partir dali, né, um novo entendimento foi criado, né, se desenvolveu, e outras situações podem despertar as mesmas emoções e os mesmos pensamentos. A psicologia fala muito, Júlia, sobre o ressignificar. E eu vi por várias vezes a Fran falando que ela declarava. Explica um pouquinho para a gente o que é esse ressignificar. Como que uma pessoa que pode estar nos assistindo agora, ela pode praticar isso na vida dela? Como que ela vai ressignificar esse trauma? Muito bom. Eu gostei muito que o próprio livro traz, né, a ideia do redimir, inclusive o trecho que você leu, né, fala sobre isso. E basicamente o que o autor fala sobre redimir é o que a psicologia fala sobre esse ressignificar, né, que é dar um novo significado. E de forma prática, né, o que seria então esse ressignificar? É a gente entender o que aconteceu com a gente, entender o significado que aquilo está nesse momento tendo para nós, mas a gente fazer uma escolha diante disso, né? Ok, daqui para frente, como que eu vou olhar para isso? Né? Porque se a gente não tem um significado, um sentido para o que a gente está passando, ou a gente tem um significado negativo, aquilo vai nos trazer muito mais sofrimento, né? Tem um autor da psicologia que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl. Ele escreveu um livro Em Busca do Sentido, dentro de um campo de concentração na Segunda Guerra. É um livro maravilhoso, né? E ele fala que o sofrimento sem sentido, sem significado, ele é desespero. A gente não consegue encontrar leveza, uma maneira funcional de lidar com a dor, com o trauma, se ele não tem um sentido, algo que traga um significado para nós, né? Então, a gente precisa olhar para a dor que a gente passou, para o sofrimento, e a gente entender qual é a visão que a gente vai ter daquilo. Aquilo, por exemplo, me trouxe um aprendizado, né? Aquilo me aperfeiçoou, aquilo me moldou, aquilo me deu uma ferramenta para eu usar em outras situações, né? Eu já passei por muitas situações de não entender, às vezes, um sofrimento, uma luta que eu estava passando, aí passa um tempo e eu falo, uau, agora fez muito sentido. Né? E é isso, a gente pode olhar para a nossa história de vida e entender como que tudo aquilo está cooperando para nos aperfeiçoar, para nos moldar, né? E nos fazer mais parecidos com Jesus ainda, né? E tem que ser corajoso para mexer, muitas vezes, em algumas histórias, né? Nem sempre é fácil,
mas vale a pena. Tudo tem um significado, como a Júlia acabou de falar, tudo tem um aprendizado. Eu achei lindo isso que ela falou, que realmente tem. Né? Hoje, a pessoa que eu me tornei e a pessoa que nós nos tornamos no decorrer da trajetória da nossa vida, a gente teve que passar por alguns obstáculos, a gente teve que passar por alguns sofrimentos, né? E tudo isso fez a gente crescer e trouxe um aprendizado. Então, foca no aprendizado, né? Foca em tudo aquilo que Deus quis ensinar. Para de ficar olhando somente para a sua dor, para o seu trauma. Eu gosto muito de um texto da Palavra de Deus que fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Na consolação que nós somos consolados pelo Senhor, nós consolaremos outras pessoas, né? Os traumas, talvez até mesmo um abuso que você passou, quando realmente você permite que o Senhor ele ressignifique isso na sua vida, certamente você vai ser usado para edificar outras vidas também.